Bem, veja só, esse é Xin Yang, a alma infeliz que foi transportada para um mundo alternativo e reencarnou como uma pupa de pele de ferro. Fala sério, que dia ruim, hein? Você deve estar se perguntando como diabos ele acabou nessa situação pegajosa, ou melhor, escamosa. A clássica história de Xin Yang, o estudante do ensino médio que desafiou a garota mais popular da escola para um duelo. O coitado a desafiou incríveis 99 vezes. Isso sim é dedicação pessoal. Mas, no fim, ele nunca conseguiu sair vitorioso, fosse em corridas, estudos ou até mesmo em artes. Em um dia fatídico, a garota finalmente se virou para ele e perguntou por que ele era tão persistente. Mas Xin Yang a surpreendeu com uma resposta atrevida. Claro, ela era linda de morrer, uma estrela dos esportes, uma gênia e uma artista talentosa. Mas isso significava que ela era perfeita? De jeito nenhum. Sob o sol escaldante da pista de corrida da escola, do nada, Xin Yang agarrou a mão de Shimo e fez uma promessa ousada. Ele faria qualquer coisa que ela quisesse se ela vencesse. Com um sorriso travesso, ela sussurrou algo inaudível, pedindo para Xin Yang ser seu namorado. Mas, infelizmente, ele estava tão focado em seus alongamentos que nem ouviu o que ela disse. Só que o problema é que a confiança de Xin Yang não era páreo para a velocidade relâmpago de Shimo. Ele ficou comendo poeira enquanto ela disparava à frente, deixando-o caído no chão. Enquanto Shimo comemorava a vitória, cercada pelos aplausos dos alunos, ela sentiu pena dele e foi ver se ele estava bem. Mas antes mesmo que ela pudesse terminar de falar sobre chamá-lo para um encontro, Xin Yang já estava planejando sua vingança. Ele estava determinado a desafiá-la de novo e de novo, por toda a eternidade, se fosse preciso, até finalmente vencê-la. Xin Yang estava correndo na pista com Shimo quando, de repente, o chão se abriu sob seus pés como algo saído de um filme de ficção científica. Era um terremoto completo, e não parecia nada bom. Acontece que Xin Yang recebeu uma segunda chance na vida, concedida pela própria deusa dimensional. Sim, aparentemente existe uma divindade responsável por gerenciar diferentes dimensões, e ela teve pena de Xin Yang e de seus colegas caídos. Shimo e os outros já haviam reencarnado nesse novo mundo alternativo. Mas Xin Yang, sendo Xin Yang, ele não estava satisfeito em simplesmente voltar à vida para uma existência comum. Não, ele queria ser o mais forte, o melhor e o mais poderoso. Ele pediu à deusa dimensional a habilidade mais forte de todas, sem se importar com as consequências. A deusa estava prestes a alertá-lo sobre os possíveis efeitos colaterais, mas já era tarde demais. O jovem impetuoso já estava pulando de empolgação, implorando para ser transportado para esse novo mundo. Em sua mente, Xin Yang já traçava seu caminho para o topo, determinada a superar até mesmo Shimo e se tornar a criatura mais forte de sua nova vida. Com um simples estalar de dedos, a deusa dimensional o lançou pelo multiverso. O corpo do jovem foi arremessado pelo tempo e espaço, até que aterrissou pesadamente no chão. Em meio à poeira, ele percebeu que havia reencarnado como uma pupa de pele de ferro. Mas pelo menos ele ganhou um tanquinho. Parece que Xin Yang pode ter dado sorte. Afinal, mesmo sendo agora uma minúscula pupa de ferro, ele tem ao seu lado o sistema de fusão supremo. Não só ele tem um potencial de crescimento infinito, mas também permite que uma pequena pupa devore tudo o que encontrar pelo caminho para ficar mais forte. E a melhor parte, assim que ficar forte o suficiente, ele poderá voltar à sua forma humana. Mas essa pequena pupa é nada menos que determinada. Ele não vai deixar um simples detalhe, como ser uma pupa, impedi-lo. Pensando no seu próximo plano, parece que a pequena pupa está em apuros. Não apenas é minúscula e está presa em uma casca de pupa, mas também conseguiu se enfiar em um buraco profundo. E não podemos esquecer o fato de que ele basicamente não tem braços nem pernas, o que não ajuda muito no plano de fuga. Então lá está ele, girando sem rumo como uma criaturinha indefesa. Para piorar a situação, o silêncio naquele novo mundo era assustador, nenhum pássaro cantando, nenhuma folha se movendo, nada. De repente, do nada, um grupo de coelhos saltou dos arbustos. A princípio, a pequena pupa pensou que estava segura, mas então percebeu os sorrisos sinistros e os dentes afiados como lâminas se destacando em suas bocas. Aqueles não eram coelhinhos comuns e fofinhos. Antes que pudesse sequer respirar fundo, os coelhos avançaram e saltaram para dentro do buraco. Os instintos de sobrevivência da pequena pupa entraram em ação. Em um momento de puro desespero, ele se lembrou de seu treinamento na academia e começou a fazer abdominais que deixariam Arnold orgulhoso. Com um esforço hercúleo, deu um impulso e escapou por um triz do ataque. A pequena pupa saltou para fora do buraco e começou a quicar e girar, fugindo para dentro da floresta. Ele deslizava pela floresta, sentindo o vento nos cabelos e o sol em seu rosto, aproveitando o momento ao máximo, até perceber que algo estava terrivelmente errado. Ele não conseguia parar. De repente, uma criatura desceu do céu. Era uma serpente gigantesca com asas. O coração da pequena pupa disparou enquanto ele desviava por pouco dos dentes afiados da besta. Justo quando achava que estava seguro, encontrou-se em um pântano lamacento, onde foi emboscado por crocodilos famintos. Uma das criaturas escamosas avançou com as mandíbulas abertas, pronta para devorá-lo, mas os reflexos rápidos da pequena pupa o salvaram de virar comida de réptil. Mas seus problemas estavam longe de acabar. Em sua fuga desesperada, ele acabou ficando preso no tronco de uma árvore. Lágrimas escorriam por seu rosto quando, de repente, um novo grupo de coelhos apareceu. Enquanto os coelhos se aproximavam, ele implorou desesperadamente por misericórdia.
misericórdia, esperando que eles o poupassem. Então, para sua surpresa e horror, um dos coelhos pulou direto para dentro de sua boca. O sistema imediatamente notificou que a pequena pupa acabará de devorar um coelho saltador de rank amarelo, nível 3. Os coelhos restantes olharam para o companheiro caído e saíram correndo dali como se tivessem acabado de ver o próprio diabo. O sistema emitiu um aviso, enquanto a pequena pupa aguardava ansiosamente pelos resultados. Finalmente, veio a notícia que ele tanto esperava. Ele havia ganho uma nova habilidade. E não era qualquer habilidade, mas sim a capacidade de saltar. A pequena pupa mal conseguia conter sua empolgação enquanto saltava para fora da árvore e caía na floresta. Pela primeira vez, ele conseguia ficar de pé, ou algo parecido. Uma coragem repentina tomou conta dele, e com seus novos poderes, ele não resistiu a testá-los. Com um sorriso astuto, a pequena pupa avançou mais fundo na floresta, em busca de sua próxima presa. Ele não precisou esperar muito antes de encontrar uma cobra de 2 cabeças. A pequena pupa atacou como um gato perseguindo um rato, cravando os dentes na pele escamosa. Mas, para sua frustração, não conseguiu devorar a criatura, por mais que tentasse. Irritado, seguiu em frente e encontrou um urso de 4 braços, mas também não teve sucesso. Até mesmo um javali blindado provou ser resistente demais para ele. Então, o sistema tocou com um lembrete útil: ele só poderia devorar criaturas mais fracas do que ele ou aquelas que já tivessem sido derrotadas. Ele mal teve tempo de recuperar o fôlego antes que o urso de 4 braços avançasse contra ele, os olhos cheios de fúria e fome. A pequena pupa sabia que precisava agir rápido se quisesse evitar virar a próxima refeição do urso. Com o urso em seu encalço, a pequena pupa saltou pela floresta o mais rápido que pôde, seu coração batendo forte. Quando achou que estava acabado, avistou uma caverna ao longe. Sem pensar 2 vezes, ele pulou para dentro e se escondeu atrás de uma pedra. O urso passou correndo, rosnando e estalando as mandíbulas, mas não conseguiu alcançar a pequena pupa. Enquanto tentava recuperar o fôlego, ele percebeu algo estranho. O chão sob seus pés estava quente, quase como se estivesse pegando fogo. Ele ergueu a cabeça cautelosamente e olhou ao redor da caverna. Foi então que viu um majestoso quirim. Suas patas estavam acorrentadas e seus olhos brilhavam de fúria. A pequena pupa tentou se afastar, mas o quirim ordenou que ele parasse. Surpreso, ele se virou para encarar a criatura. Para seu espanto, o quirim declarou que o destino os havia unido e que estava disposto a lhe conceder uma grande fortuna. A pequena pupa fez uma careta de desgosto, achando que o quirim estava tentando aplicar algum golpe. Mas a criatura assegurou que era um ser majestoso e jamais mentiria para uma mera pupa. Ah, claro, pensou ele. Então, o quirim soltou uma bomba. Havia uma sala secreta atrás deles, com um tesouro escondido dentro. Os olhos da pequena pupa brilharam de empolgação enquanto ele saltava até a sala secreta. E lá estava, esperando para ser pego, uma bola de cristal brilhante. O quirim instou a pequena pupa a devorá-la, prometendo que isso ajudaria a evoluir drasticamente. Sentindo a poderosa energia emanando da bola, ele não precisou pensar 2 vezes. Abriu a boca e se lançou sobre ela como se fosse o último bolinho de um restaurante de dim sum. Enquanto isso, no portão das bestas espirituais, o caos explodiu quando a bola de cristal se partiu e se despedaçou. Era como se uma bola de discoteca tivesse enlouquecido. Infelizmente, a explosão também atingiu uma garota que estava por perto, fazendo com que ela cuspisse sangue como uma fonte. Os ministros entraram em pânico, sem saber o que fazer com os ferimentos dela, e, para piorar, a chamaram de Vossa Majestade, a rainha. Espera aí, ela parecia familiar. A garota declarou que o altar de selamento das bestas havia sido violado. Quando a notícia da fuga do quirim chegou ao portão das bestas espirituais, todos ficaram em choque. Eles sabiam que, se aquela besta majestosa escapasse para o mundo, o caos e a destruição se seguiriam. Mas uma garota se recusava a ser intimidada. Ela afirmou que, se conseguiu capturar o quirim uma vez, conseguiria novamente. Ela sabia que uma garota de cabelo roxo a observava com um sorriso sarcástico, murmurando que eles não voltariam vivos. Alerta de drama. O grupo correu para dentro da floresta, mas não foi muito longe antes que uma adaga voasse em sua direção. Um dos ministros conseguiu bloqueá-la, mas exigiu saber quem ousava atacar o portão da besta espiritual. O silêncio era ensurdecedor. As coisas ficaram sérias de repente quando um tigre branco surgiu do nada. Antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, abocanhou o pobre ministro indefeso como se fosse um Big Mac. De repente, uma mulher misteriosa emergiu das sombras, sem a menor impressão sobre a reputação do portão da besta espiritual. Ela zombou deles e ridicularizou sua força. Quando parecia que as coisas não podiam piorar, a mulher ordenou que seu tigre atacasse o grupo. No entanto, um dos ministros percebeu a aura incomum que cercava a mulher e não hesitou nem por um segundo. Ele invocou sua besta contratada, um lobo prateado uivante, para contra-atacar. Corajosamente, decidiu ficar para trás e proteger o grupo, enquanto eles avançavam até a caverna. Assim que chegaram, sentiram que algo estava errado. O ar parecia carregado
de energia. Logo perceberam que o selo havia sido violado. Antes que pudessem reagir, a líder do grupo entrou na caverna com passos confiantes, como se fosse dona do lugar. Depois de devorar a esfera, ele começou a sentir que algo estava estranho. Por que Kirin o deixaria comer algo tão valioso? De repente, uma luz se acendeu em sua mente. Ele percebeu que a esfera de cristal era, na verdade, o que selava o Kirin o tempo todo. Mas então as coisas ficaram ainda mais interessantes. Galera, vocês querem que eu continue chamando ele por Pequena Pupa? Eu coloque um nome. Deixa aqui nos comentários que no próximo vídeo eu coloco um nome nele. Fechou? O pequeno Pupa teve um lampejo de genialidade e perguntou ao sistema se poderia devorar criaturas mais fortes do que ele, mas apenas durante sua fase indefesa. Para sua surpresa, o sistema disse que sim. Sabendo que poderia devorar a majestosa besta, parecia que o pequeno Pupa havia encontrado um novo prato favorito, bife de Kirin. Apesar do olhar inicial de desdém do Kirin, o pequeno Pupa lançou-se sobre a majestosa criatura e começou a mastigar suas escamas como se fossem batatas chips. A expressão de Kirin mudou rapidamente de arrogância para puro terror quando o pequeno Pupa ativou sua habilidade de devoração. Com uma mordida poderosa, ele rasgou o corpo de Kieri, fazendo a besta rugir de dor. Mas quando o pequeno Pupa estava prestes a desfrutar de seu novo poder, o sistema deu uma má notícia. O Kirin era forte demais para ser digerido. O pequeno Pupa rolou pelo chão como uma almôndega gigante, esperneando como uma criança que teve o doce negado. De repente, uma ideia lhe ocorreu. Talvez o exercício ajudasse na digestão. Ele disparou como um foguete, correndo pela caverna como um louco, mas depois de um minuto caiu no chão, arfando como um peixe fora d'água. O sistema então apareceu com outra péssima notícia. Exercício não ajuda na digestão, não importa o quanto você corra ou se esforce. A única maneira de digerir uma criatura de nível superior era devorando ainda mais criaturas, equipamentos ou tesouros. O pequeno Pupa resmungou e reclamou, xingando o sistema por não ter lhe contado tudo antes. Mas o sistema teve uma resposta rápida. Você nunca perguntou, parceiro. Do nada, o pequeno Pupa começou a levitar no ar, seu corpo pulsando com a energia mística do Kirin. Ele estava prestes a explodir de emoção quando uma força súbita o puxou em direção à entrada da caverna. Lá, ele viu uma garota entoando um antigo contrato, com símbolos estranhos flutuando ao seu redor. Os ministros comemoraram ao finalmente capturar o majestoso Kirin, torcendo enquanto a energia da garota colidia com a da criatura. Mas quando a poeira assentou, ficaram chocados ao perceber que, em vez do poderoso Kirin, tudo o que haviam capturado era um pequeno e confuso Pupa. Enquanto o pequeno Pupa tentava entender o que estava acontecendo, o sistema surgiu como um irritante pop-up de propaganda, anunciando que o contrato havia sido firmado. Agora, o pequeno Pupa era a criatura espiritual única e exclusiva da rainha. A garota segurava o pequeno Pupa em suas mãos. Galera, para daqui para frente a Shenmue vai se chamar Zero Two. A garota parecia completamente confusa, mas o Pupa não estava nada feliz com aquilo. Ele se contorcia e se debatia como um macarrão, protestando contra a ideia de ser a criatura espiritual de alguém. Mas então, do nada, um rosto deslumbrante apareceu diante dele, lembrando suspeitosamente Zero Two. O Pupa ficou tão distraído com a beleza que nem percebeu quando a rainha o agarrou de repente, segurando de cabeça para baixo, com uma expressão clara de desprezo. De repente, a rainha cuspiu uma boca cheia de sangue e caiu no chão, apoiando-se em um dos joelhos. Um dos ministros correu para ajudá-la, mas outro ministro segurou, lançando um olhar de desdém para o pequeno Pupa. Percebendo que a rainha havia feito um contrato com uma criatura desprezível, os ministros concluíram que ela não tinha mais valor para o portão da besta espiritual. Eles já tinham outra candidata à rainha em mente. Ordenaram que a garota devolvesse todos os seus equipamentos e tesouros, e ela não teve escolha a não ser obedecer. O pobre Pupa assistia horrorizado, enquanto a garota retirava sua armadura e entregava tudo aos ministros. Vendo uma chance, o Pupa começou a se afastar lentamente da caverna. Mas espere um pouco, o sistema está de volta, igual aqueles insistente que nunca desiste. Mas desta vez, ele trouxe más notícias. O dono pode invocar sua criatura espiritual sempre que quiser, e caso o dono morra, a criatura espiritual também morrerá. Antes que o pequeno Pupa pudesse sequer refletir sobre as consequências, um tigre branco surgiu do nada e começou a devorar algumas almas azaradas. Enquanto isso, o Pupa minúsculo era pisoteado e ignorado. Ele protestou contra o maltratamento, e a mulher ficou surpresa ao ver um Pupa falante. Ao erguer o pequeno Pupa do chão, ela percebeu o contrato e começou a ridicularizar a jovem garota. A garota ficou envergonhada e desafiou a mulher para um duelo, mas, com seu corpo ferido, ela não era páreo para o oponente. O pequeno Pupa saltou para a ação como um minúsculo super-herói, tentando proteger a jovem dos golpes de chicote, mas, infelizmente, as chances não estavam a seu favor. Antes que percebessem, a garota estava caída no chão, imóvel e sem fôlego. Como recompensa, a mulher deixou seu tigre se banquetear
serpentear. De repente, o pequeno Pupa viu uma luz brilhante piscando diante de seus olhos. Para sua surpresa, uma figura sombria emergiu daquele brilho deslumbrante. Era ninguém menos que a alma de Zero Two. A alma lentamente se fundiu ao corpo da jovem garota. Enquanto isso, o feroz tigre branco ainda roía sua presa como se fosse um simples lanche. Mas então, do nada, uma mão misteriosa agarrou sua mandíbula com um aperto esmagador, e antes que alguém pudesse reagir, o tigre foi arremessado a 10 metros de distância como um boneco de pano. Quem poderia ter uma força sobre-humana dessas? Quem poderia exalar uma aura tão avassaladora? Ninguém mais, ninguém menos que a única e incomparável Zero Two. O pequeno Pupa mal conseguia acreditar em seus minúsculos olhos. Uau, você viu isso? Aquele tigre branco caiu mais rápido que um saco de batatas. Ele se debatia como um gatinho indefeso tentando se levantar, enquanto a mulher estava completamente atordoada. Ela não podia acreditar que a jovem garota tinha acabado de lançar sua criatura espiritual longe como se fosse um brinquedo, e usando apenas as próprias mãos. Nosso pequeno Pupa pulava como uma bola de ping-pong, chamando repetidamente o nome de Zero Two, tentando chamar sua atenção. Agora ele tinha 100% de certeza. Este é Zero Two. O Pupa lançou-se contra o peito de Zero Two, gritando de alegria, revelando que ele era, na verdade, Tin Yang. Mas, espere um minuto. Zero Two estava confusa. Ela estava segurando em suas mãos um Pupa incomumente grande que afirmava ser Tin Yang. Zero Two corou como uma colegial ao ouvir o Pupa dizer o quanto estava feliz por vê-la novamente, mas ela não estava acreditando. Isso só podia ser um sonho estranho. Como seu amado Tin Yang poderia ter se transformado em um Pupa gigante? As coisas estavam ficando malucas. A mulher investiu contra Zero Two com seus chicotes, como se fosse uma espécie de cowboy, mas nossa garota tinha habilidades sérias e desviou dos ataques sem esforço. A mulher não conseguia acreditar. Como essa garota ficou tão forte de repente? O pequeno Pupa estava sendo segurado de cabeça para baixo, observando tudo isso com admiração. Ele estava impressionado com o poder de Zero Two, mas também estava começando a ficar tonto por estar assim por tanto tempo. Zero Two segurava o Pupa enquanto tentava entender toda a situação. De acordo com o pequeno Pupa, a mulher estava ali para matá-la, e aparentemente Zero Two era uma grande figura em algum clã ou guilda. A situação era crítica, e eles precisavam encontrar um jeito de escapar. Zero Two não podia acreditar no que estava ouvindo. Ela devia estar sonhando, certo? Mas mesmo em seus sonhos, ela não perderia para ninguém. Com um olhar sério, que poderia assustar um urso pardo, Zero Two estava pronta para acabar com seus inimigos. O pobre tigre finalmente conseguiu se levantar depois de cambalear como um marinheiro bêbado. A mulher mostrou suas habilidades e aumentou o poder do seu tigre branco, envolvendo-o com raios flamejantes. O grande felino avançou contra Zero Two, enquanto relâmpagos caíam no chão como um martelo de Thor, criando enormes crateras. Zero Two segurou o pequeno Pupa firmemente em seus braços, desviando de todos os ataques como uma ninja. O pequeno Pupa, sentindo-se inútil, perguntou ao sistema se ele tinha alguma habilidade que pudesse ajudar. O sistema respondeu que ele possuía uma habilidade chamada Fusão de Armadura, que permitiria a ele se transformar em um traje de combate para sua dona. O tigre branco conseguiu encurralá-los e lançou um ataque de energia poderoso, que fez toda a caverna tremer. De repente, no meio da poeira, um braço blindado surgiu, segurando firmemente a esfera de energia. Era ninguém menos que o pequeno Pupa, que havia se transformado em um impressionante guardião blindado e fundido ao corpo de Zero Two. A mulher não se intimidou, e seu tigre parecia mais ansioso para lutar do que uma criança em um playground. Eles lançaram outro ataque, e o combate se transformou em uma disputa intensa, como um jogo de ping-pong. Mas Zero Two não era alguém para se subestimar. Vendo uma abertura, ela desferiu um soco no estômago do tigre com a força de uma marreta. O impacto foi tão devastador que quebrou a espinha do tigre, arremessando pelos ares como um projétil peludo. O pequeno Pupa olhava para Zero Two em puro espanto, pensando consigo mesmo: essa pessoa que venceu o campeonato nacional de karatê faixa preta. Eu preciso me esforçar mais. A conexão entre o tigre e a mulher foi rompida, e a mulher vomitou sangue incontrolavelmente. Ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo, enquanto Zero Two caminhava lentamente em sua direção como uma verdadeira chefe de batalha. Mas a mulher não estava disposta a cair sem lutar. Ela jogou uma granada de luz e desapareceu no ar. Eu voltarei para me vingar, ela gritou das sombras. O pequeno Pupa voltou à sua forma original, frustrado por terem deixado a mulher escapar. Zero Two olhou para a criaturinha e perguntou se ele era realmente Tin Yang. O pequeno Pupa garantiu que sim e explicou que ambos haviam sido reencarnados em um mundo alternativo pelo Deus Dimensional. Zero Two lembrou-se de seu encontro com o Deus Dimensional, onde havia pedido para ser reunida com Tin Yang. Ela sorriu e assentiu, aliviada por saber que não estava simplesmente falando sozinha esse tempo todo. De repente, o pequeno Pupa mudou seu tom e começou a se vangloriar. Sabe, Zero Two, mesmo sendo apenas um humilde Pupa e seu espírito guardião, um dia, depois de devorar criaturas o suficiente, eu vou te superar. Zero Two explodiu em gargalhadas. Ela segurou a pequena criatura com carinho, sentindo-se grata por tê-la ao seu lado. O pequeno Pupa protestou ao ser esmagado contra o peito de Zero Two. Ei, Zero Two, me dá um pouco de espaço para respirar, por favor. Mas a alegria foi interrompida quando Zero Two de repente cuspiu um jato de sangue e caiu
caiu no chão. O pequeno Pupa ficou extremamente preocupado, sabendo que isso devia ser consequência da batalha anterior. O sistema então lembrou ao pequeno Pupa que devorar o tigre branco poderia conceder-lhe uma nova habilidade. Sem perder tempo, ele pulou sobre o cadáver e começou a devorá-lo. Conforme o digeria, suas estatísticas aumentaram significativamente e ele recebeu a habilidade Energia de Sangue do Tigre Branco, que lhe permitiria curar ferimentos mais rapidamente. O pequeno Pupa coçou a cabeça, tentando descobrir como usar essa nova habilidade para curar Zero-Two. Justo quando estava prestes a perguntar ao sistema, ele percebeu que o sistema estava corando. Ei, sistema, por que você está corando? Perguntou o pequeno Pupa, confuso. O sistema gaguejou. Ah, bem, é que, a única forma de aplicar essa habilidade em outra pessoa é através do seu saliva ou sangue. Os olhos do pequeno Pupa se arregalaram em descrença. Sem outra escolha, ele começou a ajudar Zero-Two a se recuperar. Zero-Two agradeceu, sorrindo. O pequeno Pupa respondeu com uma grande marca vermelha no rosto, resultado de um tapa. Foi nada demais, disse ele, tentando disfarçar. Enquanto isso, a notícia sobre a queda da rainha se espalhou pelo portão das bestas espirituais, mergulhando o lugar no caos. Os discípulos corriam de um lado para o outro como galinhas sem cabeça, até que uma mulher se adiantou e anunciou que ela seria a nova rainha. Xing Yang foi sugado para um portal que levava a um universo alternativo. Em troca da habilidade mais poderosa, ele reencarnou como uma larva de pele de ferro, mas logo descobriu que podia devorar outras criaturas para ficar mais forte e adquirir suas habilidades. Um dia, enquanto fugia de um urso grandalhão e mal encarado, a pequena larva encontrou abrigo em uma caverna onde um Killing estava selado. E você sabe o que dizem: quando a vida te dá uma fera majestosa e indefesa, você come ela. Mais tarde, a pequena larva se reencontrou com Zero-Two e acabou se tornando sua criatura espiritual. Zero-Two e a pequena larva desceram a montanha cheios de estilo. Zero-Two teve uma recuperação milagrosa. Enquanto caminhavam, a larva ia devorando cada pedaço de erva e grama que encontrava. De repente, ela desenvolveu um novo talento: alfaiataria. Com isso, conseguiu reparar completamente as roupas de Zero-Two. Logo, chegaram ao portão da besta espiritual, que estava agitado, cheio de gente indo e vindo com presentes para a nova rainha. Mesmo confusos, Zero-Two e a pequena larva se aproximaram devagar. Mas, quando estavam prestes a entrar, um guarda com cara de poucos amigos bloqueou o caminho. Ele exigiu que eles apresentassem um presente para a sucessão da nova rainha, mas a larva não deixou barato. Ela latiu, dizendo que a verdadeira rainha estava bem ali na frente deles. A expressão do guarda escureceu mais rápido que uma nuvem de tempestade. Em segundos, ele puxou sua lança e a apontou diretamente para os dois. A tensão estava no ar, até que um ministro apareceu do nada, exigindo saber o que estava acontecendo. Um dos guardas disse que havia alguém tentando se passar pela rainha, mas quando o ministro viu o rosto de Zero-Two, seus olhos se arregalaram. Sem hesitar, ele caiu de joelhos e se curvou com respeito. Os dois guardas o seguiram, jogando fora suas armas e ajoelhando como dois filhotes arrependidos. O ministro se aproximou e sussurrou furioso: alguém do clã está tentando dar um golpe, estilo Game of Thrones, para roubar o trono. Eles já tinham metade do clã do lado deles e estavam no controle da situação. Zero-Two e a pequena larva se entreolharam, sem acreditar. Parecia que tinham caído no meio de uma novela. O ministro provou sua lealdade e pediu que os acompanhasse. Eles seguiram pela floresta, mas o terreno ficou cada vez mais estranho. De repente, com um sorriso maligno, o ministro estalou os dedos, e dos arbustos saltou uma raposa carmesim de patas negras. A raposa lançou uma bola de fogo, mas Zero-Two conseguiu desviar. Antes que pudessem respirar aliviados, foram emboscados por um trio encrenqueiro: o Eukon, Ramuz e Varvik. Sem pensar duas vezes, a pequena larva se fundiu ao braço de Zero-Two, formando uma dupla dinâmica pronta para o combate. Com um movimento rápido do pulso, Zero-Two lançou os três bandidos pelos ares, como folhas ao vento. Mas quando pensaram que estava tudo resolvido, a raposa voltou com um ataque sorrateiro. Só que isso foi um erro terrível. Com um ágil passo para o lado, Zero-Two rebateu o ataque direto de volta para a raposa. Tudo aconteceu em segundos, deixando o ministro de queixo caído. Mas ele ainda não estava convencido. Olhou para a pequena larva e zombou: isso aí? Como criatura espiritual da rainha? Nunca! Sem avisar, ele mordeu o dedo, desenhando sangue e invocando um círculo de poder misterioso sobre Zero-Two e a larva. Relâmpagos vermelhos caíram do céu como fogos de artifício, e o poder vindo do círculo foi tão forte que separou a força Zero-Two e a pequena larva. O pobre bichinho caiu no chão, apagado. O ministro até podia sentir pena de Zero-Two, mas sabia que o portão da besta espiritual só funcionaria com a nova rainha, mesmo que ela fosse impiedosa. Nesse momento, um grupo de discípulos apareceu do nada, armados até os dentes e bem ameaçadores. Zero-Two e a larva estavam em desvantagem, mas, antes mesmo que pudessem pensar em fugir, os discípulos rugiram e avançaram como uma manada de rinocerontes furiosos. Zero-Two não teve tempo de pensar, agiu por instinto. Segurando a larva inconsciente pela perna, ela girou
girou e arremessou, derrubando os discípulos como se fosse um fliperama humano. O respeitado ministro ficou com os olhos quase saltando das órbitas, sem acreditar no que via. Mesmo com a pequena larva apagada, Zero-Two triunfou com uma graça impressionante, derrotando todos os inimigos com facilidade. Enquanto a poeira baixava, o círculo brilhante acima deles foi se dissipando no ar. A pequena larva começou a recobrar a consciência e se deu conta de que estava pendurada de cabeça para baixo, totalmente zonza, e sua cabeça latejava de dor. Zero-Two evitou o contato visual e revelou cautelosamente que o pequeno Pupa havia caído direto na armadilha do inimigo. Ele era uma criaturinha curiosa, com um olhar atento e uma boa dose de ceticismo. Mas, antes que pudesse terminar seus pensamentos, o ministro convocou seu sagrado leão imperador. Essa majestosa fera não era um felino comum, era uma criatura alada e imponente, com mandíbulas capazes de esmagar diamantes e garras mais afiadas que os dentes de um dragão. Esse leão era um presente da nova rainha e dizia-se ser a suprema criatura espiritual. O pequeno Pupa sabia que precisava elevar seu nível, então ativou sua fusão de armadura e se fundiu ao braço de Zero-Two, pronto para enfrentar o temível inimigo. O leão avançou com velocidade relâmpago, mirando diretamente na dupla, suas garras cortando o ar como faca quente na manteiga, mas a barreira de energia do pequeno Pupa resistiu ao ataque feroz. A onda de choque resultante foi tão intensa que lançou os espectadores pelos ares e destruiu o solo sob seus pés. A dupla permaneceu firme diante do perigo. Com agilidade, Zero-Two girou e agarrou as garras afiadas da fera, arremessando-a a metros de distância. Sabendo que o combate direto seria inútil, o ministro ordenou que o leão liberasse sua arma secreta, um jato de energia brilhante disparado de suas mandíbulas, indo direto em direção à dupla. Zero-Two cerrou os punhos, preparando-se para o impacto. Ela concentrou toda sua força para repelir a explosão de energia, mas o sorriso confiante do ministro mostrava que ele tinha certeza da vitória. Esse ataque, segundo ele, era imbatível. Quem fosse atingido cairia inconsciente instantaneamente. Aproveitando-se disso, o leão avançou contra a dupla em defesa. O pequeno Pupa gritou em pânico, pedindo para Zero-Two desviar, mas era tarde demais. O impacto os lançou pela floresta, destruindo tudo em seu caminho. Eles bateram contra uma árvore com um estrondo tão forte que abriu uma cratera no chão, digna de um meteorito. O leão não perdeu tempo e disparou outro ataque de energia poderoso, mas Zero-Two havia aprendido a lição. Saltou para uma árvore próxima, escapando por pouco da explosão mortal. A dupla percebeu que o leão estava sendo controlado por seu dono, então fizeram uma jogada ousada. Correram pela floresta e chegaram por trás do ministro, pegando completamente de surpresa. Zero-Two esmagou a cabeça do ministro contra o chão com um estrondo seco, deixando-o inconsciente. Com o ministro derrotado, a dupla voltou-se para o leão imperador sagrado. Zero-Two entrou em ação com movimentos ágeis, saltando alto para desviar do ataque de energia do leão. Ela pousou com graça sobre as costas da fera e desferiu uma chuva de socos em seu rosto. A criatura rugiu de dor, correndo descontrolada pela floresta para tentar se livrar dela. Desviava para todos os lados, mas Zero-Two se mantinha firme. De repente, os olhos atentos do pequeno Pupa perceberam que a fera se dirigia direto para um beco sem saída. Zero-Two agiu rápido, saltando das costas do leão no momento exato em que ele esmagou a cabeça contra a parede. A fera virou-se e lançou mais um ataque de energia de suas poderosas mandíbulas, mas a dupla dinâmica estava pronta para tudo. Com uma determinação feroz, Zero-Two canalizou toda sua energia em pequeno Pupa, fazendo seu corpo irradiar um poder intenso. Com um único movimento, ele desferiu um golpe esmagador contra o leão, encerrando sua vida miserável em questão de segundos. O ministro começou a recobrar a consciência, seu corpo ferido se contorcendo de dor enquanto rastejava em direção ao local da explosão. Ao se aproximar, viu a criatura caída, sem vida, completamente destruída. Com o coração pesado, o ministro sabia que seu destino estava selado. Ajoelhou-se, preparado para encontrar seu fim. Antes que pudesse implorar para que Zero-Two encerrasse seu sofrimento, ele reuniu forças para transmitir uma mensagem crucial. O futuro do clã dependia fortemente da sucessão de uma nova rainha. Mesmo sem arrependimentos por morrer pelas mãos de Zero-Two, o ministro implorou que ela deixasse o portão da besta espiritual e nunca mais retornasse. Essa notícia não caiu nada bem para o pequeno Pupa, que ficou furioso. No entanto, Zero-Two não pôde evitar sentir um leve pesar pelo ministro. Que segredos ele teria guardado em seu coração? Pequeno Pupa estava completamente farto daquela situação e não ia tolerar mais nenhuma bobagem. Ele desfez sua forma de fusão e encarou o ministro, pronto para resolver tudo sozinho. Na majestosa sala do trono do portão da besta espiritual, uma mulher impressionante, vestida com trajes reais roxos, caminhava confiante em direção ao trono, exalando autoridade e poder. As pessoas na sala irromperam em uma ovação estrondosa, saudando a ascensão da nova rainha com aplausos ensurdecedores. Os lábios de Qin Shuer se curvaram em um sorriso de autossatisfação. Esse era o momento pelo qual ela havia tramado e conspirado por uma eternidade. Poucos sabiam, mas Qin Shuer vinha colaborando de perto com a Aliança dos Domadores, trabalhando incansavelmente para garantir sua posição como nova rainha. No entanto, alguns discípulos não conseguiam afastar a sensação incômoda de que algo estava errado. Eles suspeitavam que a verdadeira rainha havia sido vítima de traição, e sussurravam entre si sobre o verdadeiro destino da rainha anterior, mas a pessoa ao lado dele lhe deu um severo aviso para manter a boca fechada. Sentindo o clima
clima de inquietação entre a multidão, decidiu acabar de vez com qualquer voz dissonante. Com um estalar de dedos, um grupo de mulheres machucadas e espancadas foi trazido ao grande salão, seus membros acorrentados. A visão de seus rostos angustiados e corpos feridos gelou a espinha de todos, ao perceberem o verdadeiro custo de cruzar o caminho da nova rainha. Diante da multidão reunida, estava Tan Xiao, a estimada ministra da lei e da ordem. Mas, ao apontar um dedo ameaçador para o grupo miseravelmente espancado, ficou claro que nem mesmo Tan Xiao estava imune à fúria da nova soberana. Com um aviso gelado, a rainha deixou claro que qualquer um que ousasse desafiá-la sofreria o mesmo destino que as infelizes vítimas diante deles. A multidão murmurava nervosamente, uma mistura de medo, simpatia e desprezo estampados em seus rostos. Mas então, como que do nada, Tan Xiao explodiu em um surto de fúria, gritando que toda aquela farsa era uma armação orquestrada pela própria rainha vil. Tan Xiao declarou corajosamente que a verdadeira rainha não estava morta, causando um choque na sala. No entanto, antes que alguém pudesse processar aquela acusação explosiva, a rainha Qin Shuer marchou em direção a Tan Xiao e lhe deu um tapa cruel no rosto, silenciando-a no mesmo instante. Com um olhar feroz, a rainha ordenou que Tan Xiao calasse a boca. Ao se virar para o guarda da prisão, ela o repreendeu por ser indulgente demais com a ministra. O guarda, ainda tentando defender-se, lembrou que Tan Xiao era ministra da lei e da ordem, afinal. Mas antes mesmo que pudesse concluir sua frase, uma rajada gélida percorreu seu corpo, e num piscar de olhos, sua cabeça foi decepada e rolou pelo chão como um brinquedo descartado. Olhando para Tan Xiao, a rainha zombou de sua resistência. Com um sorriso cruel nos lábios, ela agarrou a corrente pesada que prendia o corpo ferido de Tan Xiao e começou a chicoteá-la sem piedade, golpe após golpe, enquanto a multidão assistia horrorizada. A cada chicotada brutal, o sadismo da rainha aumentava, como se alimentasse da dor e sofrimento de sua vítima indefesa. Depois de um momento, Qin Shuer interrompeu subitamente seu ataque e, num raro gesto de generosidade, ofereceu uma saída para Tan Xiao. Bastava envergonhar publicamente a antiga rainha e jurar lealdade à nova soberana, e sua vida seria poupada. Os subordinados de Tan Xiao, horrorizados com o estado em que ela se encontrava, imploraram para que ela aceitasse. Mas, sendo uma mulher astuta e determinada, Tan Xiao apenas sorriu e se recusou a se curvar. Os olhos de Qin Shuer arderam em fúria com a recusa, seu orgulho ferido pela ousadia da ministra. O próprio ar à sua volta crepitava com eletricidade, seu poder crescendo enquanto ela preparava uma nova onda de energia com a corrente. Quando Tan Xiao fechava os olhos, pronta para aceitar seu destino e jurar lealdade apenas na pós-vida, a corrente foi desviada e um som como trovão preencheu a sala. Zero Chu e o pequeno Pupa haviam chegado, determinados a salvar o dia. Ao ver Zero Chu, Tan Xiao sentiu toda a dor desaparecer. Pequeno Pupa perguntou se Zero Chu conhecia aquela garota, e as memórias invadiram sua mente como um vendaval. Zero Chu revelou que Tan Xiao era apenas uma tiete, mas mesmo assim, Qin Shuer não tinha o direito de machucá-la. Ao ver Zero Chu e o pequeno Pupa, Qin Shuer ficou confusa, como eles ainda estavam vivos. Antes que pudesse reagir, o ministro entrou na sala, envolto em seu manto ornamentado, tão apertado que parecia ter engolido uma jiboia inteira. E Tan Xiao voltou à sua idolatria escancarada, sem se importar com o mundo ao redor. Os espectadores do ritual de sucessão estavam se deliciando com o espetáculo, recuando para uma distância segura enquanto comiam pipoca e assistiam ao drama se desenrolar. Qin Shuer mal conseguia conter o riso ao zombar do Du derrotado, assumindo sua postura de ataque feroz. Mas, quando estava prestes a atacar, três figuras horrendas surgiram atrás dela, garantindo que tinham tudo sob controle. Eram os três irmãos, ninguém menos que os três supremos anciões da Spirit Besgat, classificados como domadores de feras de 4º grau. Pequeno Pupa, curioso, perguntou sobre esse tal de grau. Com um ar de superioridade, a Tiete explicou: há 9 graus entre os domadores de feras, cada um com 9 estágios. Quanto mais alto o grau, mais poderosas são as criaturas espirituais que podem invocar e mais potentes são suas habilidades. Com um olhar de confiança, ela revelou que Zero Chu era um domador de feras grau 3 estágio 8, e chorou lágrimas de pena, pois achava uma tragédia que sua rainha tivesse feito contrato com uma criatura tão fraca. Pequeno Pupa não gostou nada quando foi chamado de fraco. Os três anciões grotescos não perderam tempo e invocaram suas criaturas espirituais, cada uma mais aterrorizante que a outra. Um cavalo horrendo, um cervo com enormes galhadas e uma serpente de 2 cabeças que silvava com intenção mortal. Sem aviso, lançaram um ataque surpresa contra o trio, pegando-os desprevenidos. Mas Zero Chu e Pequeno Pupa não eram de recuar diante de um desafio. Com determinação nos olhos, fundiram-se e se prepararam para a batalha. Os supremos anciões ordenaram que o servo investisse contra Zero Chu, suas galhadas prontas para perfurá-los. Mas Zero Chu não seria derrotada tão facilmente. Quando estava prestes a avançar, cuspiu sangue e percebeu que estava cercada por uma névoa venenosa, uma das habilidades da serpente de 2 cabeças. Como se isso não bastasse, o cavalo de repente lançou lâminas de seus próprios pelos, arremessando-as contra Zero Chu. Pequeno Pupa deu alerta, mas a névoa venenosa a imobilizou. Quando tudo parecia perdido, a Tiete deu um passo à frente com um movimento ousado, bloqueando todos os ataques com seu próprio corpo.
Quando o ataque perfurou com força o corpo já debilitado de Tan Xiao, ela sentiu uma dor aguda antes de perder a consciência. Em seus últimos momentos, a mente de Tan Xiao percorreu memórias dos momentos mais preciosos com Zero Two. Ela lançou um último olhar para sua querida rainha e desabou no chão. Zero Two e Pequeno Pupa assistiam em choque, incapazes de compreender a magnitude do que acabará de acontecer. Enquanto isso, um grupo de espectadores repulsivos observava do lado, zombando e fofocando sobre o sacrifício de Tan Xiao. O grande feioso, um indivíduo particularmente repulsivo, zombou da morte de Tan Xiao, chamando-a de fracassada patética. Até mesmo seu irmão entrou na zombaria, dizendo que não faria diferença, mesmo que ela tivesse bloqueado o ataque. Os dois continuaram a rir e caçoar, com o feioso 3 se juntando para atiçar ainda mais as chamas da ira crescente de Zero Two. A cada segundo que passava, Pequeno Pupa podia sentir a fúria de Zero Two transbordando, prestes a explodir em uma torrente violenta. Imperdoável, disse Zero Two. A fúria dela era palpável, seus olhos brilhando com uma ira incontrolável. Segurando os enormes chifres do servo, ela o ergueu do chão, fazendo soltar um balido surpreso. Zero Two então lançou o servo pelos ares com um poderoso giro, fazendo-o cair no chão com força. Feioso 3, vendo o perigo, ordenou que sua serpente de 2 cabeças atacasse Zero Two. A criatura sibilou e avançou com força, mas Zero Two foi rápida. Com reflexos relâmpago, girou os quadris e esmagou o servo contra a serpente, lançando ambas ao chão em uma explosão de poeira e destroços. O grande feioso era uma mistura estranha de estupidez e arrogância. Ele ordenou que seu cavalo lançasse um ataque devastador. A juba da criatura se transformou em centenas de projéteis afiados como navalhas, mirando Zero Two com precisão mortal. Mas ela não seria pega de surpresa. Rapidamente, pegou o corpo de Tan Xiao e se esquivou com agilidade, enquanto Pequeno Pupa perguntava desesperadamente ao sistema sobre o progresso da digestão do leão imperial. Em meio à saraivada de ataques do grande feioso e de seu cavalo, o sistema finalmente trouxe boas notícias: 75% da digestão completa. Mas ainda precisavam de mais tempo, e o inimigo não daria trégua. Quando tudo parecia perdido, soou um ding. A digestão foi concluída. Uma nova habilidade havia sido adquirida: Punho Rugidor do Leão Sagrado Imperial. A dupla se preparou para liberar essa técnica poderosa contra seus inimigos. A energia fluindo por Pequeno Pupa era como nada que já haviam sentido. A nova habilidade foi liberada, uma onda colossal de energia pura que aniquilou tudo em seu caminho. O grande salão tremeu e desmoronou com a força bruta do ataque, deixando o outrora temido cavalo sem vida no chão, sua juba reduzida a cinzas e pó. O grande feioso finalmente compreendeu a gravidade da situação. Reconheceu aquela habilidade era a mesma que o espírito do ministro possuía, mas como a dupla havia conseguido dominá-la. Quanto ao próprio ministro, ele estava amarrado ao lado, assistindo em horror e espanto. Lembrou-se de como Pequeno Pupa devorou sua criatura espiritual diante de seus olhos, e esse pensamento fez um arrepio percorrer sua espinha. Agora ele entendia o verdadeiro poder de Pequeno Pupa. Todos os olhares se voltaram para as ruínas do grande salão, de onde a rainha vilã se aproximava. Caminhando com desdém, ela zombava dos 3 supremos anciãos, chamando-os de inúteis por perderem suas criaturas espirituais. Para ela, agora eram apenas lixo descartável. Os anciãos abaixaram a cabeça, implorando por perdão, mas a rainha não tinha intenção de mostrar misericórdia. Com um simples movimento de suas correntes letais, ela pôs fim às suas vidas miseráveis. Os sentidos aguçados de Pequeno Pupa detectaram a intensa sede de sangue que emanava da rainha e rapidamente alertaram Zero Two sobre o perigo. De repente, a rainha invocou sua criatura espiritual, um macaco megalítico que se materializou do nada. A criatura colossal se erguia, imponente. Com 3 andares de altura, a criatura fez com que calafrios percorressem a espinha de todos os presentes. Um dos discípulos falou, informando que o macaco era uma criatura antiga de rank 5, o que espalhou uma onda de pânico pelo salão. A rainha vilã não perdeu tempo e ordenou que a besta atacasse a dupla, que rapidamente assumiu sua posição de combate, pronta para enfrentar a criatura de frente. Zero Two e Pequeno Pupa lançaram sua recém-adquirida habilidade, o Punho do Rugido do Leão, mirando diretamente na cabeça do macaco. Mas, para sua surpresa, a criatura nem sequer se mexeu. Ao contrário, desferiu um tapa poderoso que lançou os dois violentamente ao chão. Com uma velocidade absurda, o macaco seguiu com um golpe esmagador, ameaçando encerrar a vida da dupla ali mesmo. Enquanto lutavam para sobreviver contra as poderosas criaturas espirituais invocadas pela rainha vilã, a situação parecia mais desesperadora do que nunca, pois seu ataque do Rugido do Leão não surtiu efeito algum contra o megalítico macaco. Desesperados e sem opções, a dupla decidiu mudar o foco para a própria rainha vilã, esperando derrubá-la e por fim a loucura de uma vez por todas. Mas a rainha não era alguém a ser subestimada e logo invocou outra criatura espiritual, o temível caranguejo metamórfico, para se defender. Apesar dos esforços da dupla, seus ataques não conseguiam penetrar a carapaça impenetrável do caranguejo, e Pequeno Pupa ficou atordoado com o impacto. Antes que pudessem recuperar o fôlego, o caranguejo avançou com suas pinças gigantes, forçando-os a esquivar de seus ataques ferozes. Mas quando pensaram que haviam escapado do perigo, uma figura colossal surgiu por trás deles e os golpeou com força, deixando Zero Two inconsciente e separando os dois. Foi um golpe devastador, e Pequeno Pupa sabia que precisava agir rápido se quisesse sobreviver àquele confronto
confronto mortal. Enquanto o enorme macaco levantava o braço para o golpe final, o coração de Pequeno Pupa batia com medo e desespero, mas, de repente, o tempo congelou e ele foi transportado para a dimensão do sistema. A digestão do Kirin havia chegado a um ponto crucial, desbloqueando uma nova habilidade para o Pequeno Pupa. Com esse novo poder, Pequeno Pupa pôde entrar no modo de combate independente, ganhando acesso a metade das habilidades do Kirin e se transformando temporariamente. O mundo ao seu redor tremeu e brilhou quando ele assumiu a forma de uma criatura majestosa, com escamas vermelhas flamejantes e garras afiadas. O chão tremia enquanto ele soltava um rugido poderoso. Sua transformação em um mini Kirin foi incrível. Sua forma de dragão emanava poder e força. Chocada com a transformação, a rainha vilã ordenou que seu macaco megalítico usasse seu golpe mais poderoso, o soco do macaco. O macaco concentrou sua energia no punho e desferiu um ataque brutal, mas Pequeno Pupa, em sua forma de mini Kirin, era rápido e ágil. Com um simples movimento de cauda, ele arrancou alguns dentes do macaco e o lançou ao chão. Em seguida, girou no ar e finalizou o golpe, eliminando de vez a criatura. Mas a batalha ainda não havia terminado. A rainha vilã invocou novamente o caranguejo metamórfico, que avançou contra Pequeno Pupa com suas pinças prontas para esmagá-lo. No entanto, o Pequeno Pupa não se intimidou, manteve sua posição e se preparou para enfrentá-lo de frente. Com os olhos fixos e o corpo tremendo de intensidade, ele canalizou toda a sua energia interior. Desferiu um soco, envolto em uma rajada de energia vermelha e acompanhado por um rugido de leão. O impacto foi tão poderoso que quebrou a armadura antes impenetrável do caranguejo com um único movimento fluido, desintegrando completamente a criatura, restando apenas uma de suas pinças aos seus pés. A rainha vilã, vendo aquilo, teve sua confiança destruída e fez uma jogada desesperada. Ameaçou Pupa com a proteção da aliança dos domadores de bestas, dizendo que iriam caçá-lo se ele ousasse matá-la. Mas Pupa não se intimidou diante da ameaça. Por quê? Porque ele não fazia ideia de quem era essa tal aliança. A rainha estava prestes a revelar mais sobre sua aliança quando uma voz perfurou sua mente. Ela sentiu uma força invisível agarrando seus seios. Ela sentiu uma força invisível agarrando seu coração, apertando com tanta intensidade que ele explodiu. Com um suspiro súbito, ela caiu no chão, sem vida. A multidão entrou em pânico. Alguns gritavam em terror diante da morte repentina de sua nova rainha, enquanto outros sussurravam com medo sobre a notória aliança dos domadores de bestas, um grupo conhecido por causar destruição sob o pretexto de libertar criaturas espirituais. Longe do portão das feras espirituais, um sujeito estiloso e tranquilo relaxava no topo de uma montanha. Mal sabia ele que logo levaria uma surra daquelas. Enquanto isso, Pequeno Pupa caminhava corado, iniciando a cura de Zero Two antes de se mover em direção a outra garota, a Tan Xiao Xiao, no salão chique. Zero Two acordou e deu de cara com o místico Kirin olhando fixamente para ela. Sem nem piscar, percebeu que, na verdade, era o próprio Pequeno Pupa. A Tan Xiao Xiao também despertou, mas se sentia completamente pegajosa e viscosa. Seu corpo todo estava coberto por um fluido gosmento. No entanto, milagrosamente, todos os seus ferimentos e dores haviam sumido. Assim que Zero Two retornou, todos os discípulos se ajoelharam e se curvaram, saudando o retorno de sua rainha. Mas antes que pudessem acreditar que finalmente estavam salvos, um grito de arrepiar a espinha ecoou do lado de fora do salão principal. O trio correu para a entrada e se deparou com inúmeros discípulos caídos no chão, imóveis. De repente, um portal se abriu e de lá saiu uma figura sombria. Ágil como um raio, Pequeno Pupa desviou do ataque da figura, recebendo elogios mentais por seus reflexos absurdamente rápidos. O inimigo revelou ser ninguém menos que Shu Yang e seu espírito da sombra lupina, um dos 6 figurões da temida aliança dos domadores de bestas. A Tan Xiao Xiao reconheceu imediatamente o sujeito cheio de atitude e, pela expressão no rosto dela, não estava nem um pouco feliz em vê-lo. A aliança havia feito uma proposta à rainha vilã, uma proposta que ela claramente falhou em cumprir. E agora, eles estavam revelando sua existência ao mundo. Foi esse o motivo da morte da rainha. Com um sorriso debochado, o sujeito declarou que em breve mandaria todos para o submundo fazer companhia a ela. Pequeno Pupa colocou gentilmente Zero Two no chão e encarou o homem. Sabia que precisava agir rápido, então saltou e disparou uma poderosa rajada de energia pela boca, adquirida após devorar um leão anteriormente. O ataque era tão intenso e brilhante que parecia um raio sagrado indo direto contra o inimigo. Mas, à medida que a poeira baixava, nenhum sinal do homem. De repente, um portal surgiu bem acima de Pequeno Pupa, que estava completamente alheio ao perigo que se aproximava. Uma figura sombria apareceu do nada, e com velocidade absurda, o lobo espiritual saltou sobre o desavisado Pequeno Pupa, lançando-o ao chão com força. O Pequeno Pupa sabia que estava diante de um adversário formidável. O lobo parecia capaz de teletransportar-se e desaparecer em um piscar de olhos. Com uma garra afiada, o lobo sombrio agarrou Pupa, que lutava para se soltar, mas não era de fugir de um desafio. Vendo uma chance, Pequeno Pupa rugiu com toda a força, liberando um rugido de leão tão poderoso que ecoou pelos céus e parecia rasgar os próprios céus. Por um breve instante, parecia que o lobo havia sumido no ar, mas não. Ele reapareceu com um sorriso sinistro, pronto para encerrar a luta. O homem observava de lado, revirando os olhos, dizendo que estava fácil demais. Ordenou ao seu espírito que desse o golpe final. O lobo cravou os dentes no rabo de Pequeno Pupa, arrastando pelo chão e o esmagando de um lado para o outro.
outro. Pequeno Pupa estava em uma situação crítica. Já tinha dado tudo de si na luta contra o lobo sombrio, mas seu inimigo parecia sempre um passo à frente. Sem mais opções, agarrou o corpo do lobo com todas as forças, sabendo que ele estava sem rotas de fuga. Então, Pupa desferiu mais um rugido de leão contra seu inimigo, mas, para sua decepção, o lobo parecia imune ao ataque e desapareceu novamente no vazio. O homem à distância olhou com desprezo, zombando da agonia de Pequeno Pupa, e ordenou que seu espírito usasse a técnica do clone das sombras. Em segundos, o céu se encheu de portais levando a múltiplas dimensões, de onde surgiam centenas de figuras sombrias. Figuras sombrias emergiram dos portais, criando um vórtice de escuridão que cercou o Pequeno Pupa. Observando a distância, Tan Xiao Xiao ficou tomada pela preocupação e tentou correr para ajudar o Pequeno Pupa, mas foi impedida por Zero Chu, que sabia que eles não tinham chance contra o formidável Lobo das Sombras. O Lobo das Sombras atacava repetidamente o Pequeno Pupa, fazendo com que ele perdesse o controle e caísse no chão. De repente, uma mensagem de alerta do sistema apareceu na tela do Pequeno Pupa. Sua mana e saúde estavam criticamente baixas e sua transformação só duraria mais um minuto. Zero Chu se libertou do aperto de Tan Xiao Xiao e correu em direção ao vórtice, mas foi imediatamente arremessada para longe por uma força poderosa que a lançou pelos ares. No entanto, seu esforço valente não passou despercebido. O homem atrevido foi distraído pelo movimento ousado de Zero Chu, dando a Pequeno Pupa uma chance de escapar. Com toda a força que conseguiu reunir, Pequeno Pupa pisou com força sobre o Lobo das Sombras, abrindo uma pequena brecha e escapando no último segundo. Pequeno Pupa sabia que precisava agir rápido. Ele saltou sobre um gigantesco macaco próximo e devorou seu corpo, absorvendo sua força e habilidades incríveis. O homem atrevido, sentindo perigo, ordenou que seu exército sombrio atacasse o Pequeno Pupa, mas era tarde demais. Pequeno Pupa já havia se transformado, reforçando seu corpo com a poderosa armadura do macaco. Nhepa, espera aí, a gente acabou de entrar num crossover de Dragon Ball Z? Porque tudo tá se transformando agora. O Lobo das Sombras virou só ameaça vazia. Literalmente teve os dentes destruídos como se fossem de doce. Do nada, a coisa ficou ainda mais sinistra. O Lobo das Sombras se transformou num lobisomem completo, com uma aura vermelha. Pequeno Pupa sentiu a mudança no ar, e antes que percebesse, o lobisomem já estava em sua cara como se tivesse se teletransportado. O lobisomem acertou o Pequeno Pupa com tanta força que ele foi lançado até a montanha. E não acabou. O lobisomem pulou sobre ele como uma criança atrás de doces, desferindo mais uma onda de ataques que o jogou pelos céus. E quando parecia que não podia piorar, o lobisomem lançou um raio de energia pela boca. O pobre Pequeno Pupa parecia uma mosca presa na teia da aranha, sem ter para onde fugir. Mas Pequeno Pupa não desistiu. Ele carregou sua energia e lançou um contra-ataque digno de fazer o Goku aplaudir. As duas energias colidiram e explodiram no ar. Ok, agora tá quase confirmado. Isso aqui é a versão Isekai de Dragon Ball. Na batalha de força bruta, o lobisomem havia sacrificado sua habilidade de teletransporte em troca de força e velocidade bruta, tornando-se vulnerável a ataques diretos. Já o Pequeno Pupa, apesar do tamanho, exalava confiança e avançava sem medo em direção ao lobisomem. Cada passo fazia o chão tremer e criava ondas de impacto sentidas à distância. Enquanto os dois trocavam golpes cada vez mais longe do grande salão, Tan Xiao Xiao notou que o homem atrevido estava completamente sozinho. Uma ideia brilhante surgiu. Ela invocou sua criatura espiritual, a Fada da Grama Verde, que brotou do chão e logo assumiu uma forma idêntica à da Tan Xiao Xiao. Ela ordenou que a fada criasse uma armadilha para o homem desprevenido. Com o aceno de sua varinha mágica, a fada fez brotar vinhas do solo. Tan Xiao Xiao então instruiu a fada a prender o homem atrevido com essas vinhas. Com um floreio, a fada fez crescer uma espada e vinhas gigantes, que Tan Xiao Xiao usou para se aproximar do inimigo e num só golpe cortá-lo ao meio. Mas infelizmente, era só um clone. O homem atrevido zombou de Tan Xiao Xiao e a atacou com um golpe sombrio, mas a fada estava pronta e bloqueou o ataque. Sem se abalar, Tan Xiao Xiao ordenou que sua fada usasse outra habilidade. A criatura invocou inúmeras vinhas que cercaram o homem atrevido, prendendo-o completamente. O salão logo ficou coberto de vinhas, e o homem atrevido estava bem enredado. Tan Xiao Xiao então gritou para Zero Chu, pedindo que matasse a criatura espiritual do homem atrevido, enquanto ela ficava para enfrentar o vilão. Preparem-se para o grande finale. A luta entre Pequeno Pupa e o lobisomem atingiu o auge, com socos voando em todas as direções, destruindo tudo como se um bando de crianças tivesse encontrado uma caixa nova de giz de cera. Mas de repente, o Pequeno Pupa desapareceu no ar, deixando o lobisomem confuso, coçando a cabeça peluda. Com um rugido de fazer até leão corar, Pequeno Pupa reapareceu e partiu direto para o rosto do lobisomem. Parecia um foguete decolando, mas indo direto na cara do inimigo. Infelizmente, o ataque não fez nem cócegas no lobisomem. Como se não bastasse, Pequeno Pupa tentou um movimento giratório, mas o lobisomem foi mais rápido e o chutou como uma bola de futebol. Caído no chão, sentindo-se fraco e derrotado, Pequeno Pupa questionou o sistema, por que ele estava tão fraco. O sistema respondeu que, se a criatura espiritual estiver longe do dono, ela fica muito mais fraca. Pequeno Pupa saltou
saltou e protestou, dizendo que o sistema nunca contou isso a ele. O sistema apenas deu de ombros e disse: "Você nunca perguntou." Bom, acho que essa é uma forma de aprender uma lição. De repente, Pequeno Pupa ouviu uma voz em sua mente. Era Zero Two, avisando que estava correndo em sua direção. O lobisomem também assentiu e, sem hesitar, mudou de alvo. Pequeno Pupa pensou: "Ótimo, agora tenho que salvar alguém também? Eu sou só um pequeno pupa." Mas ele sabia que precisava agir rápido. Quando o lobisomem pulou em direção a Zero Two, Pequeno Pupa se jogou na frente dela e levou o golpe por ela. "Ai, isso vai deixar marca", pensou ele. Mas ele não estava disposto a desistir tão facilmente. Com um golpe de cauda, lançou o lobisomem ao chão. Quando o inimigo achava que tinha vantagem, Pequeno Pupa ativou sua habilidade de fusão aprimorada, permitindo que Zero Two se fundisse com ele, dobrando sua força por 30 segundos. Sentindo o poder correr pelas veias, Pequeno Pupa não resistiu e deu uma flexionada rápida nos músculos em sua nova forma de dragão. O lobisomem não era páreo para a dupla dinâmica. Tentou atacá-los com um raio de energia, mas foi tão eficaz quanto uma espada de borracha. Depois tentou enganá-los com seu jutsu de clone das sombras, mas aos olhos do Pequeno Pupa era mais lento que um caracol dopado. Sem esforço, Pequeno Pupa identificou o verdadeiro lobisomem e cravou suas garras nele, canalizando toda sua energia em um ataque colossal que reduziu o lobisomem a cinzas. O golpe destruiu tudo em seu caminho, não deixando nada além de poeira. O lobisomem foi completamente incinerado, e não sobrou nada nem para Pequeno Pupa devorar. Com um suspiro de arrependimento, Pequeno Pupa se virou para voltar e acabar com o homem atrevido. A intensa batalha entre Tan Xiao Xiao e o Homem Atrevido continua ferozmente, sem fim à vista. O Homem Atrevido lança mais um ataque, mas Tan Xiao Xiao permanece impassível, invocando suas vinhas para desviá-lo. Tan Xiao Xiao contra-ataca com um deslumbrante ataque de girassol, fazendo chover sementes sobre o Homem Atrevido. Mal ele sabia que uma enorme palma feita de vinhas pairava diretamente acima dele, e ele foi esmagado prontamente por ela. Quando Tan Xiao Xiao acreditava ter a vantagem, o Homem Atrevido cortou as vinhas em 1 milhão de pedaços, e os dois continuaram a trocar ataques e habilidades sem cessar. Em um momento de hesitação, Tan Xiao Xiao permitiu que o Homem Atrevido penetrasse sua defesa e ele lançou uma habilidade poderosa contra ela. Felizmente, não foi fatal, mas a deixou vulnerável. De repente, o Homem Atrevido percebeu que a presença do lobisomem havia desaparecido. Havia apenas uma explicação: o lobisomem havia sido derrotado. Exausta e sem forças, Tan Xiao Xiao mal conseguia mover os dedos. Seu poder havia enfraquecido, fazendo com que suas plantas começassem a murchar. Ela nunca se sentirá tão impotente em toda sua vida, e memórias de seu passado inundaram sua mente. Quando criança, ela se lembrava de estar sentada junto a um tronco de árvore perto do rio, chorando e gritando enquanto cobria o rosto. Zero Two chamava seu nome e a procurava pela floresta, perguntando-se por que ela havia fugido da aula. Naquele momento, Zero Two se aproximou dela e tentou consolá-la. Disse a Tan Xiao Xiao que força bruta não era tudo, e que ela não precisava enfrentar todo mundo de frente o tempo todo. Zero Two via um grande potencial em Tan Xiao Xiao e a incentivava a continuar treinando e se tornar mais forte. Mas Tan Xiao Xiao respondeu entre lágrimas que era inútil continuar treinando se ela não conseguia vencer ninguém em um confronto direto. Zero Two então se aproximou mais, olhou em seus olhos e disse que sua verdadeira força estava em sua habilidade de observação. Era melhor que ela já havia visto. Com um sorriso gentil, Zero Two estendeu a mão e segurou a mão de Tan Xiao Xiao, instilando nela confiança e a fé que ela precisava para continuar lutando. "Você consegue", sussurrou ela com a voz cheia de encorajamento. Impulsionada por essas palavras, Tan Xiao Xiao se levantou com determinação inabalável. Soltou um feroz grito de guerra e exigiu que o Homem Atrevido parasse. O Homem Atrevido foi pego de surpresa por seu súbito surto de força e lançou uma série de ataques em sua direção. Desta vez, Tan Xiao Xiao não tentou se defender, mas usou seus sentidos aguçados para prever o trajeto dos ataques e se esquivou com precisão. Destemida, ela observou cuidadosamente os movimentos dele, seus sentidos aguçados e focados. Logo percebeu que os ataques vinham todos de suas sombras. Sem hesitar, invocou sua besta e liberou o poder do movimento azul, uma exibição impressionante de beleza e poder. O chão explodiu em um mar de flores amarelas brilhantes, cujos tons vibrantes iluminaram o campo de batalha. O Homem Atrevido ficou surpreso com um súbito clarão de luz e, por um momento, vacilou. Mas Tan Xiao Xiao não hesitou. Avançou mais uma vez, seus olhos brilhando com determinação. A cada passo, as flores ao seu redor cresciam mais altas e fortes, até que ela foi cercada por uma muralha de flores douradas. Tan Xiao Xiao avançou contra o Homem Atrevido com uma espada forjada das próprias vinhas da terra. Com um golpe rápido e poderoso, ela atingiu a figura sombria que era a besta do Homem Atrevido, uma raposa das sombras. A criatura soltou um uivo agudo, mas antes que pudesse reagir, Tan Xiao Xiao atacou novamente, abrindo um corte profundo e feroz do ombro à coxa do Homem Atrevido. Ele ficou caído no chão, ensanguentado e ofegante, tentando falar, mas as palavras falharam, sua voz reduzida a um mero murmúrio. Lentamente, começou a se dissolver em uma nuvem negra, sua essência sombria desaparecendo no éter. Determinada a não deixá-lo escapar, Tan Xiao Xiao ordenou que sua besta o prendesse. Com um rosnado feroz, a criatura saltou em ação, cercando o Homem Atrevido com uma
tempestade de vinhas. Mas, para o horror de Tan Xiao, ela percebeu que era tudo uma farsa. O homem atrevido já havia escapado, deixando para trás apenas a casca vazia de sua essência sombria. Exausta e ferida pela batalha intensa, Tan Xiao não aguentava mais. Seu corpo cedeu e ela desabou no chão, inconsciente. Sua fiel besta correu até ela, preocupada, tentando verificar seu estado. O sol começava a se pôr sobre o campo de batalha, enquanto Tan Xiao jazia ali com a respiração fraca e irregular. Depois de um tempo, a dupla seguiu de volta às ruínas da antiga sede dos portões da besta espiritual. Lá, ficaram chocados ao encontrar Tan Xiao caída no chão, completamente inconsciente e gravemente ferida. O pequeno Pupa havia esgotado toda sua mana e já não conseguia usar sua habilidade de cura para ajudá-la. Enquanto pensavam no que fazer a seguir, um portal se abriu repentinamente atrás deles. Uma voz feminina melódica parabenizou a dupla por concluir o tutorial básico e anunciou que eles haviam passado no teste e se tornados escolhidos. Ao se virarem, viram uma mulher de longos cabelos brancos e sedosos diante deles. A mulher informou que agora estavam qualificados para lutar pelo trono. A dupla ficou atonita. Nunca tinham ouvido falar de algo assim antes. Eles ouviram atentamente enquanto a deusa do reino continuava a falar. Ela explicou que o Battle Royale seria uma competição feroz onde apenas os mais fortes sobreviveriam. O vencedor teria acesso ao poder da Terra Sagrada e poderia governar todos os reinos. Pequeno Pupa ainda estava confuso e irritado por não ter sido informado sobre isso antes de reencarnar neste mundo. A deusa do reino tranquilizou dizendo que era uma deusa amorosa que acolhia todas as almas, mas que, naquele mundo, o poder era a chave para a sobrevivência. Nesse mundo, o Battle Royale era uma tradição que remontava séculos. O Battle Royale era um mal necessário para manter o equilíbrio e a ordem no mundo, uma forma de eliminar os fracos e garantir que apenas os indivíduos mais fortes e capazes recebessem o poder de governar a Terra. Ao levantar as mãos, a deusa do reino fez com que uma janela se materializasse diante da dupla, revelando as regras do Battle Royale. Indivíduos Isekai que passassem pelo tutorial básico receberiam o título de candidatos ao trono. Esses candidatos ganhariam uma generosa alocação de 2.000 pontos para aumentar suas chances de sobrevivência. Os candidatos poderiam formar equipes entre si, independentemente de serem candidatos ou não. Cada equipe deveria escolher um líder, e apenas os candidatos ao trono teriam direito a voto. Os membros da equipe deveriam seguir as ordens do líder, e em caso da morte do líder, um novo seria eleito pelos votos dos candidatos. Durante esse novo processo de votação, os candidatos poderiam optar por deixar o grupo, se achassem necessário. Ao final do Battle Royale, a última equipe restante sairia vitoriosa, ganhando o cobiçado título de trono e a escolha de retornar ao seu reino original. Também teriam permissão para levar consigo todos os pontos acumulados. Além do Battle Royale, havia inúmeras tarefas que os candidatos precisariam concluir dentro de um prazo determinado. O fracasso em completar essas tarefas resultaria na pena de morte para toda a equipe. A primeira tarefa de Pequeno Pupa e Zero Two era fundir-se ou derrotar outra equipe de candidatos dentro de um período de 13 dias. Era um desafio assustador, mas a recompensa valia a pena. 2.000 pontos que poderiam colocá-los à frente da concorrência. A penalidade por falhar, no entanto, era terrível: a morte de toda a equipe. Enquanto Pequeno Pupa e Zero Two refletiam sobre a penalidade, a deusa do reino revelou que a taxa de conversão de pontos para a moeda era de 1 para 100, ou seja, para cada ponto, eles poderiam trocar por $100 em seu mundo de origem, e que poderiam haver recompensas adicionais dependendo do desempenho na tarefa. A dupla soube que o Battle Royale ocorreria por todo o continente Yoglin, com um total de 100 candidatos participando. Eles poderiam ver sua própria localização no mapa, assim como a dos demais candidatos. No entanto, Pequeno Pupa não conseguia deixar de se perguntar por que todos não simplesmente formavam um grupo gigante e voltavam para seu mundo com os 2.000 pontos básicos. A deusa do reino balançou a cabeça e explicou que havia uma razão pela qual aqueles candidatos específicos haviam sido escolhidos. Com um estalar de dedos, Pequeno Pupa e Zero Two foram transportados de volta à Terra. De repente, Pequeno Pupa se viu diante do apartamento de sua família em um bairro carente. Confuso e desorientado, olhou ao redor até ver uma sacola de compras cair ao chão diante de uma mulher de meia-idade, que ficou paralisada ao vê-lo surgir do nada. Assim que ela correu em sua direção, Pequeno Pupa a reconheceu imediatamente. Era sua mãe. Ela o envolveu em um abraço apertado, suas emoções reprimidas e mágoas transbordando em um mar de lágrimas. Ela se agarrou a ele como se temesse que ele desaparecesse novamente. Mais uma vez, e por um momento, tudo o que ele pôde fazer foi abraçá-la e oferecer conforto. Não fazia muito tempo desde que Pequeno Pupa soubera que seu pai estava no hospital, e a notícia o abalou profundamente. Seus pais o procuraram incansavelmente após seu desaparecimento, e a ansiedade e o desespero deles haviam afetado a já frágil saúde de seu pai, causando uma recaída de uma antiga enfermidade. Agora, seu pai estava em uma cama de hospital, ligado a um respirador, lutando pela vida. A cirurgia era a única opção, mas o custo era exorbitante, muito além dos meios da família. No entanto, com o retorno de seu filho, a mulher finalmente pôde ver uma centelha de esperança. Seus olhos brilharam com uma determinação renovada, mesmo enquanto tossia incontrolavelmente, traindo o fato de que ela também estava doente. Pequeno Pupa a abraçou com força, sabendo que ela vinha lutando contra uma bronquite e mal conseguia pagar
pagar pela medicação. Ele olhou para o horizonte, com os olhos fixos e decididos, percebendo que precisava vencer o Battle Royale para trazer o tão necessário dinheiro de volta para casa. Enquanto isso, do outro lado da ala do hospital, Zero-Tio sentava-se ao lado da cama de sua mãe, contando para ela as experiências que havia vivido com Pequeno Pupa e seu novo amigo. A mãe de Zero-Tio permanecia em coma profundo, o corpo imóvel e sem resposta. À medida que Zero-Tio falava, sua voz ia ficando mais baixa, e ela começou a tremer, lutando para conter as lágrimas. Desde a morte de seu pai, Zero-Tio havia se isolado do mundo, com medo de criar laços com outras pessoas. Mas ao reviver as experiências recentes com Pequeno Pupa, não conseguiu mais segurar suas emoções. Lágrimas escorriam por seu rosto ao se lembrar do momento em que voltou à Terra apenas para encontrar sua mãe em coma. Os médicos haviam explicado que, após o desaparecimento de Zero-Tio, sua mãe sofrerá um colapso mental, sendo dominada pelas emoções e mergulhando em um sono profundo. Embora ainda houvesse esperança de recuperação, os custos do tratamento eram astronômicos, e Zero-Tio sabia que só poderia pagar a pesada conta e salvar a vida de sua mãe vencendo o Battle Royale. De repente, os dois foram jogados de volta ao mundo do Isekai, suas mentes girando com a realização de que todos os candidatos também estavam enfrentando dificuldades. Eles entenderam que não estavam sozinhos em sua busca pelo prêmio em dinheiro do Battle Royale, e que todos estavam lutando por seus próprios motivos. Quando essa ideia surgiu, Zero-Tio estendeu a mão, e Pequeno Pupa entendeu imediatamente o que ela queria dizer. Eles fizeram uma promessa um ao outro. Trabalhariam juntos para ascender ao trono e voltar para a Terra vitoriosos. Sabiam que o caminho à frente seria longo e traiçoeiro, mas também sabiam que podiam contar um com o outro, e que, juntos, tinham uma chance real de conquistar o prêmio e salvar as pessoas que amavam. No Vale Broto, não muito longe do portão da besta espiritual, uma mulher chamada Goluna ajoelhou-se diante de seu superior, informando que um candidato havia aparecido no portão. Goluna era conhecida em toda a Terra como a bruxa do Vale Broto, com o símbolo da meia-lua estampado no peito. O homem diante dela era ninguém menos que o líder do Vale Broto, Ging Fan. Ele sorriu com malícia enquanto permanecia em pé sobre uma cadeira, seus olhos brilhando com astúcia e ambição. Tinha certeza de que outros também haviam sido Isekai assim como ele. Ordenou que Goluna liderasse um grupo para capturar esses forasteiros e trazê-los até ele. Mais tarde naquela noite, a dupla dinâmica seguiu rumo a um dos poucos prédios restantes no portão da besta espiritual. Eles cuidaram dos ferimentos de Tan Xiao Xiao da melhor forma possível, mas sabiam que teriam que esperar até que a mana de Pequeno Pupa se regenerasse completamente para curá-la por completo. Quando a noite caiu, os dois adormeceram, exaustos por seus esforços. Na manhã seguinte, Pequeno Pupa acordou com uma sensação suave no rosto, um conforto que não sentia há muito tempo. Zero-Tio o segurava nos braços e o cumprimentou com um sorriso caloroso, desejando-lhe um bom dia. Após uma longa noite de descanso, Pequeno Pupa havia regenerado mana suficiente para curar Tan Xiao Xiao. Foi nesse momento que Tan Xiao Xiao recobrou a consciência, seus olhos se abriram bem, mas seu corpo ainda estava imóvel. Ao olhar ao redor, viu Pequeno Pupa estendendo a língua e se aproximando dela. Os gritos e gemidos que ecoaram do corpo de Tan Xiao Xiao puderam ser ouvidos a metros de distância, energizados. Pelos poderes de cura de Pequeno Pupa, ela estava coberta de saliva. Recusando-se a acreditar que tinha sido apenas a habilidade dele que a curou, ela afirmou que devia ter sido o amor que sentia por Zero-Tio que havia comovido os céus e causado sua recuperação milagrosa. As risadas foram interrompidas repentinamente pelo surgimento de um portal acima deles. Uma voz robótica anunciou que o treinamento básico havia chegado ao fim e que todas as habilidades seriam resetadas. O deus do reino apareceu diante deles e explicou as novas e mais profundas regras do mundo que estavam prestes a adentrar. No Isekai real, cada candidato só poderia ter uma besta espiritual com um nível máximo de 100. Pequeno Pupa perguntou por que a Associação dos Domadores de Bestas conseguia usar tantas bestas, mas o deus do reino apenas sorriu com desdém e disse para ele descobrir por si mesmo. Conforme as bestas espirituais subissem de nível, elas obteriam novos poderes e habilidades. Todos os candidatos receberiam um mapa indicando pontos de interesse importantes por todo o continente, e a localização de outros candidatos seria revelada apenas se estivessem muito próximos uns dos outros. Grupos com no máximo 5 membros poderiam ser formados. Tan Xiao Xiao parecia incapaz de ver o deus do reino, e ficou se perguntando com quem Pequeno Pupa estava conversando. Curiosa, ela observou enquanto Pequeno Pupa se virava e a convidava para uma aventura perigosa. No entanto, Tan Xiao Xiao parecia pouco impressionada e lançou um olhar de desaprovação. De repente, Pequeno Pupa revelou que a ideia de convidá-la havia sido de Zero-Tio. A menção do nome de Zero-Tio foi tudo que bastou para mudar a atitude de Tan Xiao Xiao. Ela se transformou em uma cachorrinha brincalhona e aceitou animadamente o convite para se juntar à missão. Antes da partida, o deus do reino deu suas últimas palavras de advertência a todos os candidatos. O mapa encolheria gradualmente e além de suas bordas existiriam monstros ferozes prontos para atacar. Enquanto a dupla examinava o mapa, descobriu que estavam posicionados logo fora dos limites da borda. No entanto, antes que Tan Xiao Xiao pudesse sequer reunir seus pensamentos e trocar de roupa, Zero-Tio agiu rapidamente. Ela pegou Pequeno Pupa com um braço, agarrou Tan Xiao Xiao com o outro e saiu correndo em direção ao leste. Durante a corrida rumo ao destino, encontraram o ancião e um grupo de membros do clã que haviam retornado de um treino.
reino. Sem hesitar, Zero-Tchu retirou seu anel e o lançou ao ancião. Era o anel do líder da seita, indicando que o ancião agora assumiria a liderança. O sistema então transmitiu uma mensagem surpreendente. Todos os níveis dos candidatos haviam sido resetados para e um grupo desconhecido de bestas estava vindo diretamente em sua direção. O anúncio parecia quase profético, antecipando os pensamentos da dupla e informando que a horda de bestas só atacaria os candidatos e seus companheiros. O portão das bestas espirituais e seus habitantes não seriam afetados. Apesar dos apelos dos membros da seita e do ancião para que ficassem, sem precisar se preocupar com a segurança do portão, Zero-Tchu e seu grupo partiram abruptamente sem dar explicações. Eles correram o mais rápido que puderam, mas as bestas estavam em seu encalço, se aproximando rapidamente. O ponto vermelho no mapa indicava a proximidade das bestas: 300 metros, 200 metros, 150 metros, 100 metros, cada vez mais perto, até que foram alcançados. Mas, ao olharem ao redor, viram apenas uma floresta sombria. Nenhum sinal das bestas, apenas o silêncio inquietante. Até que, de repente, o som de passos rompeu a calmaria. Para surpresa de todos, um majestoso coelho com uma coroa saltou da vegetação. Tan Xiao não conteve o riso enquanto se aproximava do coelho, sem acreditar que aquilo poderia ser esperada a onda de bestas. No entanto, o momento de diversão foi rapidamente destruído quando os olhos do coelho começaram a brilhar em um vermelho sinistro. Pequeno Pupa soltou um grito agudo, alertando Tan Xiao para se afastar. Foi então que perceberam que aquele não era um coelho comum, mas sim um coelho saltador de nível 8, com mandíbulas capazes de engoli-los por inteiro. E Tan Xiao, que passou a vida inteira confinada dentro dos muros do portão das bestas espirituais. Tan Xiao estava completamente alheia à existência de criaturas além do portão. Quando o coelho saltador coroado abriu a boca, ela observou em choque enquanto ele cuspia mais de uma dúzia de coelhinhos menores e avançava sobre eles com uma intenção feroz. Num momento de bravura, Pequeno Pupa saltou dos braços de Zero-Tchu e ficou desafiadoramente em frente ao coelho que se aproximava. Ele se sentia confiante, pronto para liberar sua formidável técnica do Imperador da Guerra do Leão. No entanto, para seu desgosto, percebeu que suas habilidades e nível haviam sido inexplicavelmente reiniciados. Em vez de soltar um rugido poderoso, ele soltou um arroto embaraçoso. Sem aviso, dois dos coelhinhos menores pularam em cima de Pequeno Pupa, cravando os dentes em seu pequeno e frágil corpo. Reagindo rapidamente, Zero-Tchu entrou em ação e espantou os coelhos, resgatando Pequeno Pupa do perigo. Felizmente, sua habilidade de fusão ainda funcionava, e Pequeno Pupa se transformou em uma armadura protetora no braço de Zero-Tchu. Eles avançaram, causando estragos no enxame de coelhos menores. Mas apesar de seus esforços, o número de coelhos parecia infinito. Tan Xiao invocou sua fera espiritual para protegê-los, e com a cobertura extra, Zero-Tchu saltou para a ação, desviando para a esquerda e direita até se aproximar do coelho coroado e desferir um poderoso chute giratório na cabeça dele. O coelho ficou furioso e contra-atacou, mas Zero-Tchu encontrou uma brecha e desferiu um golpe esmagador em seu estômago, lançando-o contra o tronco de uma árvore próxima. Pequeno Pupa então pulou corajosamente na frente do coelho derrotado, cravou os dentes nele e ativou sua habilidade de devorar. O enxame de coelhinhos menores assistiu em horror enquanto seu líder desaparecia no ar, fazendo com que todos recuassem em medo diante daquele novo demônio. Como resultado da habilidade de devorar, Pequeno Pupa e Zero-Tchu subiram para o nível 3. Mas a vitória foi breve. Eles podiam ver uma nova onda de feras se aproximando, uma nuvem vermelha e preta ameaçadora no horizonte. Num momento de pensamento rápido, Pequeno Pupa instruiu as garotas a se segurarem firme nele. Com sua nova habilidade adquirida após devorar o coelho coroado, ele comprimiu seu corpo e lançou os três para o alto, impulsionando-os a uma velocidade impressionante. Subiram cada vez mais, até atingirem uma altura vertiginosa de 50 metros acima do solo. Ao começarem a descer, Tan Xiao invocou sua fera espiritual e ordenou que usasse sua habilidade Oceano de Flores. Uma cama exuberante de flores coloridas cresceu abaixo deles, amortecendo o pouso como um colchão macio. Mas as garotas não tiveram tanta sorte. De repente, encontrarão-se penduradas de cabeça para baixo, presas nas vinhas que haviam brotado do chão. Ao recuperarem o fôlego e verificarem sua localização, perceberam que estavam dentro dos limites da fronteira. No entanto, ao olharem o mapa, viram que a área ao redor estava coberta por uma névoa densa. Sabiam que precisariam ser ainda mais cuidadosas naquele terreno desconhecido. Pequeno Pupa rapidamente alocou seus pontos de atributo em defesa, sabendo que essa era a melhor maneira de proteger Zero-Tchu. Ao fazer isso, Zero-Tchu corou e cobriu o rosto, tocada pela disposição de Pequeno Pupa de ir tão longe para protegê-la. Do nada, uma figura sombria saltou de uma árvore próxima e investiu contra o grupo. Com reflexos rápidos como um raio, Pequeno Pupa sentiu o perigo e empurrou Zero-Tchu para longe do golpe. Infelizmente, não conseguiu se salvar do ataque. A figura revelou-se uma louva-a-Deus gigante, que acertou Pequeno Pupa diretamente. Felizmente, os pontos extras em defesa evitaram que ele sofresse ferimentos graves. Ele consultou rapidamente o sistema e descobriu que se tratava de uma louva-a-Deus ceifadora de nível 15. Sem tempo a perder, Pequeno Pupa alertou o grupo sobre o perigo. A louva-a-Deus não recuou. Com seus grandes braços em forma de foice, investiu novamente contra Pequeno Pupa. Mas Zero-Tchu não permitiria que a criatura ferisse seu amigo.
Com um salto ágil, ela desferia um poderoso chute no rosto da louva-a-Deus, fazendo o chão tremer e lançando a criatura longe. A resiliente louva-a-Deus emitiu um guincho agudo, bateu as asas e voltou a investir contra a dupla. Com Pequeno Pupa em seu braço, Zero-Two desviou o ataque com facilidade. A criatura, percebendo que não podia enfrentá-los de frente, começou a pular entre as árvores com velocidade absurda, deixando alguns arranhões neles. Pequeno Pupa gritou para Tan Xiao Xiao, pedindo que fizesse algo para prender o louva-a-Deus. Tan Xiao Xiao saiu de seu devaneio e invocou sua fera espiritual, que fez brotar uma pilha de vinhas do chão tentando capturar a criatura. Mas a louva-a-Deus era rápida demais. Bateu as asas e voou mais alto, fora do alcance. Olhando de cima, parecia zombar deles com os olhos, como se dissesse: tenho asas, seus otários. Ficava claro que a louva-a-Deus ceifadora não deveria escapar. Determinado, Pequeno Pupa se expandiu pelas pernas de Zero-Two, transformando-se em uma armadura de perna. Isso deu a ela um impulso extra de agilidade, permitindo um salto altíssimo. O louva-a-Deus foi pega de surpresa. Antes que pudesse reagir, Zero-Two desferiu um soco devastador em seu abdômen, perfurando-a por trás. Como resultado, a dupla subiu para o nível 5, e Tan Xiao Xiao também subiu de nível. Ao examinar o corpo do louva-a-Deus, Pequeno Pupa sentiu que havia algo errado. Como era possível que a criatura não tivesse conseguido desviar? Seus reflexos pareciam ter diminuído drasticamente. De repente, tudo parecia de cabeça para baixo. Tan Xiao Xiao sentiu uma sonolência esmagadora e, sem aviso, vomitou sangue e desabou no chão. A dupla ficou chocada com esse acontecimento repentino. Na floresta envolta por uma névoa ameaçadora, Pequeno Pupa observou o cenário e descobriu sua natureza mortal. A cada momento, pequenos pássaros sucumbiam ao abraço tóxico, caindo sem vida ao chão. A malevolência do veneno parecia intensificar-se, dominando o ar com mais força. Em meio a esse perigo, a visão aguçada de Pequeno Pupa revelou que os status dos membros do grupo estavam compartilhados, visíveis para todos. Para sua surpresa, a fera espiritual de Tan Xiao Xiao havia adquirido uma nova habilidade sem que ela mesma soubesse, uma habilidade de purificação conquistada ao subir de nível. Quando a fera ativou suas habilidades purificadoras, a atmosfera ao redor começou a clarear, dissipando lentamente o véu sufocante da névoa. Aliviados, o trio começou a pensar em seus próximos passos, quando de repente, uma figura sinuosa e enigmática emergiu rastejando pela floresta num padrão errático. Os sentidos aguçados de Pequeno Pupa detectaram o farfalhar da grama atrás deles. Ao se virarem rapidamente, depararam-se com uma colossal serpente. Sua forma monstruosa envolta em trevas, com a boca ensanguentada e escancarada, aproximava-se com uma fome insaciável. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Parece... Bom, vocês sabem o que. Segurando o corpo sem vida de uma louva-a-Deus ceifadora, a serpente afundou as presas em sua presa, mastigando e rasgando com ferocidade implacável. Mas Lin não havia desistido. Ele respondeu firmemente que ele e seus guerreiros não recuariam. Em seguida, ele intensificava seu poder e exclamava: ergam-se, meus soldados! Lin Moyu invocava um verdadeiro exército de esqueletos. Uma legião de mortos-vivos se erguia naquele local, marchando em direção à Rainha dos Ventos.